Naquela noite chuvosa, a estrada parecia ter desaparecido no meio do nevoeiro espesso e da chuva incessante. Lucas dirigia devagar, os faróis cortando a escuridão como lâminas. O silêncio dentro do carro era só quebrado pelo som rítmico dos pneus na pista molhada. Ele não gostava de dirigir à noite, ainda mais com aquela tempestade. Mas precisava chegar em casa, era uma urgência. De repente, uma figura apareceu à beira da estrada, meio embaçada pela chuva. Lucas freou de leve, os olhos fixos naquela sombra que parecia esperar por algo ou alguém. A figura vestia uma capa preta, encharcada pela água que escorria sem pressa, quase como se fizesse parte da tempestade. Lucas hesitou, o coração acelerando de um jeito estranho. A dúvida entre seguir viagem e parar para ajudar passou rápido, mas ele resolveu reduzir a velocidade e abrir a janela só o suficiente para ouvir. A voz que saiu daquele estranho ser foi tão calma quanto inquietante. "Pode me dar carona?" Ele não conseguiu negar, um misto de medo e curiosidade tomou conta. Fez sinal para a figura entrar no carro, que abriu a porta com uma lentidão quase sobrenatural. Assim que a porta fechou, o ar dentro do carro pareceu mudar. Um frio intenso tomou conta do ambiente, como se o calor do motor não conseguisse vencer aquela presença gelada. Lucas olhou pelo espelho retrovisor e quase não conseguiu acreditar no que viu. Os olhos da figura não refletiam nada, eram vazios, como buracos negros que sugavam a pouca luz do interior do veículo. Ele quis perguntar quem era, mas a voz não saía. Apenas o som da chuva misturado ao ronco do motor preenchia aquele silêncio desconfortável. O tempo começou a parecer diferente ali dentro. Cada quilômetro percorrido parecia esticar, a estrada nunca terminava. Lucas sentia uma angústia crescente, como se estivesse preso em um sonho ruim do qual não podia acordar. A figura ao seu lado, imóvel, não dizia nada, não respirava. Às vezes, a chuva parecia bater mais forte nas janelas, como se tentasse avisar que algo não estava certo. O volante parecia pesar mais, e a vontade de parar o carro e pedir ajuda crescia, mas uma força invisível o mantinha ali, dirigindo rumo ao desconhecido. Quando Lucas finalmente conseguiu olhar diretamente para o passageiro, percebeu que o rosto não tinha feições humanas. Era uma sombra fluida, quase translúcida, que mudava de forma, como se estivesse viva, respirando a própria escuridão da noite. Ele sentiu o pânico crescer e a respiração acelerar. As mãos tremiam no volante e o suor escorria pela testa, mas, estranhamente, não conseguia parar o carro. Era como se uma mão invisível controlasse tudo. O medo mais profundo invadiu sua mente, um medo ancestral, que não vinha da situação, mas de algo que ele não conseguia nomear. A estrada começou a se transformar. As árvores ao lado pareciam sussurrar segredos antigos, seus galhos se curvando como se tentassem agarrar o carro. O som da chuva foi substituído por um silêncio pesado, apenas quebrado por um suspiro longo e gelado vindo do banco do passageiro. Lucas tentou abrir a porta para sair, mas ela estava trancada. Tentou ligar para alguém, mas o celular não tinha sinal, como se aquele trecho da estrada existisse fora do mundo real. A sensação de estar preso aumentava a cada instante. A figura começou a se mover, lenta e silenciosamente, até se aproximar do rosto de Lucas. Ele viu que aquela presença parecia estar absorvendo a luz dos faróis, como se fosse feita de uma sombra pura, um vácuo de luz e cor. A voz agora era um sussurro dentro da sua cabeça, falando palavras que ele não entendia, mas que causavam um mal-estar indescritível. Era como se estivesse sendo hipnotizado, dominado por uma força que queria arrancar-lhe algo muito importante, talvez a própria alma. Lucas tentou pensar em algo, qualquer coisa que o ajudasse a escapar, mas a mente parecia embotada, confusa. Pensou em sua família, em sua vida normal que parecia tão distante agora. A figura parecia brincar com seu medo,
estendendo os dedos como se fosse tocar sua face, mas antes que isso acontecesse, a tempestade lá fora aumentou de intensidade, e o carro quase foi levado por um vendaval repentino. Ele sentiu o volante escapar das mãos por um instante, um segundo que poderia ser fatal. Nesse momento, algo estranho aconteceu. As luzes do carro começaram a piscar, e uma voz estridente, diferente da do passageiro, ecoou dentro do veículo, como um aviso. Lucas fechou os olhos, tentando manter a calma, mas sabia que não poderia escapar daquela presença apenas com força de vontade. A figura continuava ao seu lado, imóvel, agora com um sorriso que não era humano, uma expressão vazia, fria, de quem sabia que tinha o controle. O medo se tornou paralisante. Foi quando o carro passou por um trevo estranho, onde a estrada parecia desaparecer. Lucas sentiu que tudo ao redor dele se dissolvia, as árvores, o nevoeiro, até a chuva cessou abruptamente. Ele abriu os olhos, e a figura misteriosa havia sumido. O banco do passageiro estava vazio, mas o frio no ar ainda permanecia, como se algo invisível ainda estivesse ali. Aquele momento era confuso demais para entender, um misto de alívio e terror que não o deixava respirar direito. Lucas parou o carro no acostamento, ainda tentando processar tudo. O silêncio que reinava era diferente, pesado e estranho. O som da chuva havia sumido, e ele podia ouvir apenas sua respiração acelerada e o barulho distante de algo que parecia caminhar na floresta próxima. Ele sentiu um calafrio e decidiu que não ficaria ali por muito tempo. Mas antes de ligar o carro para sair, uma sensação forte de estar sendo observado fez seu corpo congelar. Ele olhou para trás, para a estrada escura e vazia, mas os olhos pareciam não enxergar direito. A escuridão parecia viva, como se esconder segredos que não deveriam ser revelados. Lucas sentiu um peso no peito, como se aquela presença estranha tivesse deixado uma parte de si naquele lugar, um fragmento de uma energia que nunca o deixaria totalmente em paz. Foi então que ele percebeu que o carro estava coberto por gotas de chuva, mas não havia nuvem no céu. Algo estava errado naquele momento. Sem saber o que fazer, Lucas voltou a ligar o carro e acelerou para longe daquele trecho maldito. Mas mesmo com o motor rugindo e os faróis cortando a noite, uma sensação desconfortável não o abandonava. Ele sentia como se os olhos daquela sombra estivessem grudados em sua nuca, acompanhando cada movimento, cada respiração. E a certeza de que aquela não era uma simples carona, mas o início de algo muito maior, algo que ele jamais poderia explicar. Durante os dias que se seguiram, Lucas tentou esquecer aquela noite, mas os detalhes voltavam à mente como flashes. Ele passava a mão no banco do passageiro, esperando encontrar algo que explicasse o que viu, mas não havia nada. A única certeza era a sensação de que algo o havia seguido, mesmo que invisível. Ele começou a evitar aquela estrada à noite, sempre tentando um caminho diferente, mas a lembrança daquela figura misteriosa permanecia viva e inquietante. Às vezes, quando a chuva começava a cair forte, Lucas sentia seu coração acelerar, como se aquela noite estivesse voltando para assombrá-lo. E mesmo rodeado de amigos ou família, sentia um vazio estranho, uma presença invisível ao seu lado. Ele sabia que, de alguma forma, aquela carona fora muito mais do que um simples ato de bondade em uma noite chuvosa, fora um encontro com algo que existia além da nossa compreensão, algo que nunca o deixaria em paz. A chuva caía sem trégua naquela noite, cada gota batendo no telhado como um tambor frenético. Marcos estava sozinho em casa. O silêncio perturbador dentro do imóvel contrastava com o barulho ensurdecedor lá fora. A tempestade parecia querer invadir não só a casa, mas a mente dele também, com seus trovões retumbantes e relâmpagos que iluminavam brevemente os cantos escuros. Ele tentava se concentrar no livro que lia, mas a ansiedade aumentava a cada instante, como se algo estivesse errado, mesmo que tudo parecesse calmo. De repente, um ruído abafado veio da porta da frente. A chuva escondia o som quase imperceptível de algo sendo arrastado ou tocado com cuidado. Marcos levantou o olhar, o coração apertado. Tentou racionalizar. Talvez o vento estivesse mexendo com as janelas, ou alguma coisa tivesse caído do lado de fora. Mas aquele ruído estranho continuava, irregular, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada sem querer ser ouvido. Ele engoliu seco e se levantou lentamente, buscando um objeto para se proteger.
Os trovões trovejavam, iluminando a sala com flashes repentinos que revelavam sombras que dançavam nas paredes. A cada clarão, Marcos podia jurar que via um vulto na porta, uma silhueta escura que desaparecia assim que a luz sumia. Ele sentia o peso do medo se acumulando dentro dele, um medo primitivo, visceral, que não permitia que ele desviasse o olhar. A tempestade tornava tudo mais difícil, abafando os sons da invasão e confundindo sua percepção do que era real. Ele pegou o celular, mas para seu desespero, a bateria estava quase no fim. A rede parecia falhar, como se a tempestade estivesse interferindo. A ideia de ligar para a polícia parecia cada vez mais distante, um sonho impossível naquele momento. Marcos sentou-se no sofá, tentando ouvir com atenção, esperando que o ruído parasse, ou que fosse apenas sua imaginação pregando peças. Mas o som persistia, mais claro agora, o rangido da porta tentando ceder, um clique de fechadura que não deveria estar se movendo. De repente, a luz se apagou. A casa ficou imersa em uma escuridão total, exceto pelos relâmpagos que cortavam o céu lá fora. O blackout aumentou o terror de Marcos, que agora só podia ouvir a tempestade e o som inquietante da porta que, lentamente, parecia abrir um pouco. Ele sentiu o sangue congelar. Não havia mais dúvida. Alguém ou alguma coisa estava tentando invadir sua casa naquele instante, e ele estava vulnerável, sozinho, completamente às cegas. No escuro, ele se agarrou à mesa próxima, os dedos sentindo o objeto frio da faca que usava para cortar legumes. Marcos sabia que não poderia fugir, pois a tempestade tornava as ruas intransitáveis e sua casa ficava isolada. Então, decidiu se preparar para o que viesse. O som da porta arranhando a madeira parecia um aviso sinistro, um prenúncio de que o terror estava prestes a entrar. Cada segundo que passava era um peso na alma, um tormento que só aumentava o frio na espinha. Lá fora, o vento uivava, como um lamento antigo, e a chuva batia com força nas janelas, impedindo que ele escutasse passos ou vozes. Mas Marcos podia sentir a presença, um peso invisível e ameaçador que preenchia cada canto da casa. O ar parecia gelado, e ele mal podia respirar. Seus olhos tentavam se acostumar à escuridão, buscando qualquer movimento suspeito. Um leve estalo chamou sua atenção para o corredor que levava aos quartos. O medo agora era palpável. Ele segurou a faca com força, os músculos tensos, a respiração pesada. O som de algo arrastando no chão, quase imperceptível, vinha do corredor. Marcos deu um passo hesitante para frente, os dedos quase escorregando do cabo da faca. O silêncio foi quebrado por um sussurro baixo, incompreensível, que parecia vir de dentro das paredes. Ele congelou, sem saber se aquilo era real ou fruto de sua mente desesperada tentando explicar o inexplicável. De repente, uma sombra se projetou na parede, grande e distorcida, como uma mão gigante tentando agarrá-lo. O pânico tomou conta, e Marcos recuou até a cozinha, tropeçando nos móveis. Ele tentou se convencer de que era só um jogo de luz dos relâmpagos, mas o instinto dizia que algo muito errado estava acontecendo. Um som seco, como de unhas arranhando a madeira, veio do outro lado da porta da cozinha. O que quer que estivesse ali, não tinha intenção de sair. O coração dele parecia bater mais alto que o trovão, e a adrenalina corria pelo corpo inteiro. Marcos se lembrou de uma janela que dava para o quintal e decidiu fugir por ali, mesmo com a tempestade. Mas ao se aproximar, sentiu uma força invisível o segurando, como se a casa inteira conspirasse para mantê-lo preso. Ele gritou, mas a chuva abafava tudo, e suas vozes eram tragadas pela tempestade. A sensação de estar cercado aumentava a cada instante, e a casa parecia viva, pulsando com uma energia maligna. Enquanto tentava se soltar, um cheiro forte e putrefato invadiu o ambiente, fazendo-o vomitar. A presença, agora mais próxima, parecia emitir uma aura de podridão, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Marcos sentiu sua mente perder a clareza. Pensamentos confusos se misturavam a imagens distorcidas e aterrorizantes. Ele estava preso numa espécie de pesadelo acordado, onde o tempo parecia esticar e cada segundo durava uma eternidade. A chuva começou a diminuir, mas a escuridão dentro da casa permaneceu densa e sufocante. Aos poucos, Marcos conseguiu se mover e correu para o telefone fixo, quase esquecido no canto da sala. As mãos tremiam tanto que ele mal conseguia discar. Finalmente, conseguiu chamar o vizinho, que atendeu com voz sonolenta. Com dificuldade, Marcos explicou a situação, mas quando o vizinho tentou ligar para a polícia, a linha caiu.
A sensação de isolamento era total. Então, um barulho alto fez Marcos se virar rapidamente. A janela do quarto, que ele achava estar trancada, estava aberta, balançando com o vento. Um vulto entrou pela fresta, escorregando silenciosamente para dentro da casa. O homem tentou se proteger com a faca, mas a figura parecia não ser inteiramente humana. Os olhos brilhavam com uma luz fria, e a pele tinha uma textura que lembrava casca de árvore molhada. O invasor avançou, e Marcos sentiu o medo virar terror absoluto. Mas antes que a criatura o tocasse, um clarão intenso iluminou o quarto, um relâmpago direto, seguido de um estrondo ensurdecedor. A criatura estremeceu, soltando um grito agonizante que misturava dor e raiva. Em meio à confusão, Marcos conseguiu correr para a porta da frente e trancá-la. O silêncio voltou, pesado, como se o inimigo tivesse recuado, pelo menos por enquanto. O coração dele batia descontrolado, e a sensação de que algo muito ruim ainda estava lá fora não o deixava relaxar. Quando finalmente a luz voltou, Marcos percebeu que a casa estava coberta por marcas estranhas, como arranhões profundos na madeira das portas e paredes. Ele sabia que aquela noite não terminaria tão cedo e que aquela presença maligna poderia estar esperando por ele, em algum lugar na escuridão, pronta para atacar novamente na próxima tempestade. O medo se instalou para sempre em sua alma, e a casa nunca mais foi o mesmo refúgio seguro de antes. Era uma noite de chuva forte, daquelas que fazem o céu parecer um mar revolto, com trovões ribombando no horizonte e relâmpagos cortando o ar como facas de luz. Eu devia ter uns 8 anos, estava na 2ª ou 3ª série, mas a memória daquele dia ficou marcada para sempre na minha mente, como um filme de terror gravado em capítulos. A casa parecia maior e mais escura com a tempestade lá fora, e eu tentava ignorar o medo que me agarrava por dentro. Eu estava no meu quarto, a janela aberta só um pouco, deixando entrar o som da chuva forte que batia contra o vidro. A noite parecia viva, e o vento soprava com força, fazendo as cortinas dançarem. A luz da rua piscava intermitente, e o quarto parecia um palco de sombras onde minha imaginação corria solta. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo do lado de fora, um som abafado, quase como passos lentos arrastando algo pelo chão molhado. Eu tentei olhar pela janela, mas a cortina tremia com o vento e a visão ficava turva. A chuva, tão forte, escondia tudo, deixando só a sensação de que algo ou alguém estava ali, observando. Meu coração começou a bater mais rápido, as mãos suavam frio e um arrepio subiu pela minha espinha. Quis chamar alguém, mas a voz falhou na garganta, e eu fiquei ali, preso entre o medo e a curiosidade. A memória mais clara que tenho é de uma figura encapuzada, meio translúcida, parada perto da árvore no quintal. Eu podia jurar que era real, mesmo que hoje pareça coisa da minha imaginação de criança. Aquela presença não se mexia, só me observava com olhos que pareciam vazios, profundos, como poços sem fundo. A sensação era de estar diante de algo que não pertencia ao mundo dos vivos, algo sobrenatural. Tentei me esconder atrás da janela, mas sentia que a sombra sabia onde eu estava. A tempestade abafava o som da rua, e só eu parecia ouvir o silêncio estranho que se formava entre os trovões. Minha respiração ficou pesada, quase sufocante, e minhas pernas tremiam. Era como se o tempo tivesse parado, e eu estivesse preso naquela noite para sempre. De repente, a figura se moveu. Lentamente, como se não tivesse pressa, ela se aproximou da janela. A chuva escorria pelo capuz, e uma sensação gelada invadiu meu corpo inteiro. O medo virou pânico. Quis gritar, correr, mas tudo estava paralisado. Ela chegou tão perto que eu podia sentir o frio emanando dela, um frio que parecia congelar minha alma. Os olhos vazios encontraram os meus, e eu soube que estava diante de algo impossível de explicar. A figura estendeu uma mão fina e pálida, com dedos longos e ossudos, quase transparente. Eu tentei desviar o olhar, mas não consegui. Era como se aquela mão tentasse puxar minha atenção, ou talvez algo mais. Um frio horrível percorreu minha espinha, e uma voz sussurrou dentro da minha cabeça, uma palavra incompreensível, mas carregada de ameaça. Eu me senti pequeno, insignificante, diante daquela presença. De repente, um trovão estrondoso iluminou o céu e, por um instante, a figura desapareceu. O som da chuva voltou a encher o ar, e a cortina se moveu violentamente. Eu fiquei ali, trêmulo, com as mãos coladas no vidro frio da janela. Não sabia se aquilo era real ou um sonho,
mas o medo era tão intenso que parecia concreto, palpável. Aquele encontro não foi apenas uma memória, foi uma marca na minha alma. No dia seguinte, quando a chuva parou, eu tentei contar para minha mãe, mas as palavras saíam confusas, como se o medo tivesse bloqueado a verdade. Ela sorriu e disse que era só imaginação de criança, que tempestades fazem isso com a gente. Mas eu sabia que havia algo mais, algo que eu não podia explicar e que me acompanharia para sempre. Anos depois, quando cresci, tentei racionalizar aquela noite, procurando explicações lógicas. Talvez fosse um vizinho, um animal, ou até um sonho lúcido. Mas a sensação de que havia algo sobrenatural nunca me deixou. Cada vez que a chuva forte caía, uma parte daquela lembrança voltava, viva, pulsando dentro de mim como um aviso silencioso. E não foi só o medo físico, mas um sentimento profundo de que aquele encontro tinha um propósito que eu ainda não compreendia. Como se aquela presença misteriosa tivesse escolhido aquele momento para me mostrar algo, uma mensagem escondida na escuridão e na tempestade. Algo que só o tempo e a coragem poderiam revelar. Até hoje, quando a noite está chuvosa e os relâmpagos cortam o céu, sinto aquela presença de novo, não como medo, mas como um alerta. Uma lembrança viva da minha infância, que mistura realidade e mistério, um ponto de virada na minha vida que jamais será apagado. Um encontro que me marcou para sempre e que me faz questionar o que há além do que podemos ver. Essa memória me ensinou que o medo pode ser um portal para o desconhecido, e que nem tudo que assusta é inimigo. Às vezes, o terror traz consigo um aprendizado, uma ponte entre mundos que não entendemos, mas que existem ao nosso redor. A figura daquela noite permanece como um símbolo, um enigma que me desafia a buscar respostas. Hoje, mais velho e mais cético, ainda guardo aquele medo inocente, aquele frio que me congelou a alma. Sei que aquela noite não foi um simples acaso, e que, em algum lugar, aquela sombra ainda me observa quando a tempestade chega. E mesmo que eu nunca descubra sua verdadeira natureza, agradeço por esse encontro, pois ele fez de mim quem sou. Assim termina a lembrança da minha infância assombrada, um relato que parece improvável, mas é tão real quanto as gotas de chuva que ainda caem nas noites escuras. Uma história que carrego comigo, para nunca esquecer que o mundo é mais estranho e misterioso do que qualquer criança pode imaginar, e que, às vezes, o medo é só o começo.